Hoje existe o fanzine da era moderna, né, o blog, mas ainda coça os miolos de vez em quando para formatar alguma coisa no papel. O papel com o tempo vai ficando amarelo, às vezes mofa, estraga, vai para o lixo, mas eu ainda acho que o trabalho que você tem de montar no papel te dá mais alegria. Talvez seja poético isso, mas eu acho mais humano. Ainda você pegar a sua colinha, cortar, mesmo que você digite um monte de texto no computador, mas você diagramar com aquela colinha, recortando, faz a diferença. O fanzine para mim é uma marca, né? É uma ideologia que a gente tem, né? E de estar divulgando as coisas novas que a gente não vê na mídia convencional. Cara, fanzine é a maneira de você expressar coisas sem nenhuma censura, você escrever o que você quiser, na hora que você quiser, para quem você quiser. Você põe para circular suas ideias aí da forma mais democrática possível. É uma revista alternativa, uma revista independente, feita com fotocopiadoras ou com impressão offset. O próprio nome já diz, né? O fanzine vem de fã, né? Se você é fã de alguma coisa, você vai lá e, por exemplo, você é fã do Elvis Presley. Você vai e faz um fanzine falando da vida do Elvis Presley, falando de tudo, da cueca dele, enfim, de tudo. Isso é um fanzine. É mais do que você ser como que fala? Você fala do que você gosta. O fanzine ele pode ser maior. Também te dá a liberdade de você expressar tudo o que você realmente quer colocar. Ninguém vem te pedir para maquiar nada, ninguém vem te pedir para melhorar essa ou aquela linguagem para não ofender esse ou aquele leitor e assim por diante. A ideia principal de qualquer fanzineiro, eu acredito, que seja ajudar a cena a se desenvolver. É um laboratório sem censura. Então, para aqueles que são iniciantes na arte de escrever, nada melhor do que estar começando no fanzine, onde você pode estar aprimorando a sua técnica aos poucos. Ele faz, na verdade, às vezes de um jornalista, entre aspas, que pode ter possibilidade de disseminar suas ideias e não ficarem apenas na sua mente ou engavetadas. A gente gosta de misturar tudo, quadrinho, música, literatura, poesia, uma série de coisas, porque eu acho que uma coisa complementava a outra, assim, né? E era interessante, porque daí a gente tinha contato com vários tipos de pessoas, assim, às vezes até que tinha um gênero musical que a gente não se simpatizava muito, mas a gente acabava dando força, né, pra pessoa. Às vezes até não gostava muito da banda, mas acabava dando força, né? Porque era uma coisa bem da época do fanzine, assim, né, de tu ajudar a fortalecer aquela cena independente. O fanzine eu acho que é uma das coisas mais underground que tem e que não consegue sair dela. O dia que sair você muda de nome, passa a ser revista. Mas na época a gente nem sabia o termo fanzine, eu chamava jornalzinho e tal, né? Porque na época a gente usava muito na escola, né? O pessoal lá da escola, eles faziam esses jornalzinhos, né? Eu chamava de jornalzinho, né? Era fanzine, né? Aí um belo dia um amigo falou, nossa, você faz fanzine, eu quem? Então é a possibilidade de escoar ideias sem depender do mercado oficial, que se for para depender disso, tudo estaria engavetado, ou a maior parte estaria engavetada. O fanzine ele tinha uma identidade muito da criação, da montagem, né? Do papel, do cheiro da gráfica, de você montar, desenhar, e uma coisa bem underground mesmo. Os fanzines impressos, eles têm um charme todo especial, porque você pode pegar ele na sua mão, você pode levar para um lugar onde você quiser para você fazer a leitura. E ele existe, você sente ele. Enquanto ele estava desenhando e eu não desenhava, não diagramava, aí eu terminava de datilografar e ele falava, olha, vai cortando isso aqui para mim, vai fazendo isso para adiantar a minha parte. E aí a gente ia colaborando, né? Como eu mando as perguntas para as bandas, né? Então eu fico ansioso para receber as respostas, né? Fica aquela, né? O que os caras vão responder, né? O que os caras estão pensando. Antigamente não existiam os computadores, ou até existiam, mas não eram populares. Isso daqui é uma máquina de escrever,
onde eu fazia meus primeiros fanzines. A gente colocava o papel aqui e ficava digitando, ou datilografando, melhor dizendo. A questão é que a dificuldade era imensa, né? Porque se você teclasse uma letra errada, você era obrigado a voltar, pegar com uma borracha, apagar, ou até colocar aquela tinta branquinho, porque você não conseguia apagar automaticamente como é hoje no computador, né? Quando eu chegava no final de uma frase, né, eu tinha que calcular direitinho para poder a letra acabar bem no finalzinho certinho, né, para ficar bonito. Hoje o computador faz tudo automático. Então era dessa forma, né, mas era muito divertido, eu garanto. A gente tinha que fazer aquelas colunas certinhas, né, com, sei lá, a gente digitava 16 palavras para ficar tudo retinho. Naquele momento parecia que o mundo parava. É um trabalho assim extenso, né, você tem um texto... não é época que não tinha internet, então você recebia um texto impresso, né, de um colaborador, ou mesmo algo que você escreveu, e você tinha que passar aquilo para o fanzine. Então a gente tinha que montar na unha, então recortar, colar, fazer um fundo para o fanzine. Eu diagramo no computador, assim, mas tem umas coisas que eu não domino, então às vezes a parada vai na tesoura mesmo, né? E tanto é que as páginas eu monto, eu recorto e depois eu colo a página diagramada. É bem artesanal ainda, viu? O fanzine possibilita algo muito importante, principalmente o impresso. A sua criatividade em fazer formatos diferentes. Aí você trabalhar os tons de preto apenas, que é uma coisa do fanzine, porque ele ser preto e branco é uma estética bem fanzine. E a impressão. Aí o dia que imprimiu o negócio parecia um ápice, né? Que dava uma ansiedade danada e quando ficava pronto é um filho, né, que nasceu. Pelo menos pra eu encarava assim, né? Xerocava, grampeava, mandava pelo correio. Ficava com uma pilha em casa, assim, a primeira leva, essa aqui é a primeira leva dos índios, né? Deve fazer, sei lá, 50 cópias, né? Agora eu vou ver quem é que eu vou... Tô devendo os índios, né? Preparava os envelopes com o endereço de todo mundo, você colocava o seu endereço numa parte, colocava o endereço das pessoas na outra, tudo isso é um gasto de energia imenso, né? Você pega um papel impresso, entrega para a pessoa lê e depois fala, pô, gostei do zine legal, a matéria, gostei da entrevista. Pô, isso é recompensador, cara. Recompensador isso aí. Como que você conhecia os caras ou os caras te conheciam? Então a gente, para divulgar o zine, a gente fazia os flyers, que nada mais, o nome diz, né? O flyer, né? Que... A gente fazia o logo do fanzine ou simplesmente datilografava o nome do fanzine, o endereço, o nome da pessoa responsável. E tirava várias copiazinhas, fazia uma matriz com vários desses flyers para economizar no papel, no corte e tudo. A gente ia nas papelarias, tirava xerox daquilo, umas 40, 50 xerox, e aí ficava aquele monte de flyer. A gente recortava e passava para pessoas que mandavam, na maioria das vezes bandas ou outros fanzineiros que mandavam o seu nome e seu endereço dentro dessas cartas. E aí começavam a chegar cartas para você. Eu vinha meu endereço num carimbo, você ficava horas carimbando, ouvindo música e carimbando, né? É um trabalho mecânico de peão, né? Meio que ia subdividindo, assim, né? Você mandava uma carta para a banda, aí com o seu flyer, ou com o zine. Essa banda mandava para 10 correspondentes, um flyer seu para cada um. Aí daqueles caras já mandava para outro e já passava seu flyer para frente. Às vezes até você recebia seu flyer de volta de um cara de outro estado. Também eu recebi contatos de fora do Brasil, que eram muito gratificantes. Gente dos Estados Unidos, gente da Espanha, recebi contato até da Finlândia. A gente pegava uma carta, abria, tinha mais ou menos 6 resmas de flyers de várias pessoas. Você ia pegando e escrevendo. E isso saía rodando o mundo todo, que eu parei mais ou menos uns 12 anos e ainda recebo carta por causa deles. E o xerox era muito caro, lá no interior, né? Tu ia xerocar um negócio assim, era caríssimo. Às vezes a gente esperava, tipo, o meu pai ir pra Porto Alegre, assim, de carro, eu ia de carona só pra xerocar, porque era mais da metade do preço. A inflação era um negócio terrível, era a pior inimiga do fanzineiro, cara. Porque, tipo assim, você ia tirar xerox, ela era um preço, saca? Aí quando você ia fazer uma outra tiragem, eu preciso tirar mais umas 10 cópias dele pra mandar. O preço já era outro, cara, e assim ia, velho. Uma vez eu troquei uma guitarra que eu tinha antiga, troquei tudo por xerox, né? Fotocópia, né? Xerox. E meu pai ajudou muito, né?
ele levava para a firma dele, tirava umas cópias, amigos, né, que trabalhavam. Tinha um amigo que trabalhava no banco, ele falou assim, cara, eu tenho acesso ao Xerox. Então se você conhecesse alguém que trabalhasse com Xerox, oba! Eu tirava no escritório, na hora do almoço, escondido, apagava a luz, pra não sair. Era aquela época que não tinha essas grandes empresas, né? Eu não trabalhava nessas grandes, então saia a hora do almoço, desliga a luz, tá bom, a Bárbara, já vou. Ia lá pra Xerox, é um barulho. E acho que a maioria fez isso também. Eu já tive amigas que fizeram isso pra mim. Com o meu fanzine foram lá e peraí que eu tiro pra você. E ficamos lá na hora do almoço no escuro. Eu acredito que com eles era assim também. Porque a gente não tinha grana pra ir na copiadora. Eu trabalhei numa empresa bacana, uma empresa grande. E o que eu fazia era usar, os caras até falavam, caraca, o Hugo tá mandando as coisas tudo via Sedex. Eu usava o correio da empresa, eu peguei amizade com a menina lá, dava um chocolatinho pra ela e ela catava umas 30 cartas minhas e mandava. O que a gente ficava meio pissa, coisa de adolescente, né? Chegava aqueles fanzine offset. Nossa, você abria o envelope e falava, que filho da mãe, eu não tenho dinheiro pra tirar xerox e o cara vai na gráfica fazer o zine, a gente ficava muito pissa, né? Mas normal, era coisa de adolescente, né? O cara tinha condições, ele tá certo ele, né? Mandava ver na gráfica. A distribuição era pelo correio. No boca a boca, muitas vezes alguém que pegou um dava um toque pro outro, aí o cara te escrevia. E através de eventos, quando surgiam alguns eventos de algumas bandas aí que iam tocar, aí eu sempre levava meus fãzinhos debaixo do braço, aqui é o Delírio Cotidiano, você conhece, aqui é isso, aqui é isso, e é isso que dava certo. E no meu caso, no comecinho, tinha algumas três ou quatro livrarias em São Paulo, assim, típicas de história em quadrinhos, de um encontro da galera underground, assim, que a gente deixava, no começo pensava que ia deixar lá, vender, mas depois a gente ia deixando, o cara perguntava, quanto que eu vendo? Dá de graça, vende por 0 centavos aí pra você dizer que você não tá dando de graça. Porque um dos locais que circulava fanzine eram as lojas, né? De música e tal. Então sempre em cima do balcão tinha uns gratuitos e às vezes tinha uns que o cara vendia na própria loja. Isso. O Bodega só depois, mais tarde, como eram 3 mil exemplares, a gente deixava um montão de lugar de graça, né? Assim, pra distribuir. Mas os primeiros, que eram o Xerocas, o Gnomo, os Bárbaro, a gente não tinha tanto dinheiro, não tinha emprego, né? Que a gente mandava às vezes um fanzine, sei lá, pro Nordeste, e lá rodava no bairro. Na nossa época, tudo relacionado ao zine girava em torno da carta mesmo. Eu cheguei a responder numa época coisa de 100 cartas por semana, que eu respondia à mão, tinha uma caixa postal. Tinha uma época que eu tinha 2.000 correspondentes por mês. E era legal quando você via um envelope diferente, né? Ou na caixa postal, ou em casa. Nossa, era muito legal. E mais gozado ainda é, em cidade interior é bem típico isso, porque tu conhece os carteiros, assim, a maioria do pessoal se conhece, cumprimenta na rua, né? Então o cara achava estranho, o outro recebe muita carta, o que é que acontece com isso, né? Pô, muita carta, né? Então às vezes acontecia de eu ir no correio e pegar as cartas antes do carteiro entregar, assim, porque eu morava muito próximo ao correio, né? Então acontecia isso, então sempre ficava perguntando, porque achava uma curiosidade, né? Pô, o que é isso? Por que os caras te escrevem? Por que tu escreve pros caras? Tu ouve essas fitas, como é que é isso? Pô, como é que eu não conheço essas bandas? Recebia uma carta, entendeu que demorava um mês para responder uma carta. Eu não, era a minha rotina. Eu recebia um zine ou uma carta, à noite lá na minha casa eu tinha que responder aquelas cartas que chegaram num dia anterior, eu tinha que responder naquele dia para despachar no dia seguinte pros caras. Então era tudo que rolava de zine era nas cartas, cara. Daí ficava, sei lá, 2 semanas sem responder nenhum, quando tu via acumular as cartas. Chegar já 6 meses, 1 ano atrás para responder. Né? Eu acho que isso aí era a parte legal, assim, que tu fazia com muita vontade, assim, essa coisa de responder as cartas, assim. A gente vivia uma época que a gente não tinha recurso financeiro. Pô, eu ficava pensando de que maneiras, não tinha MySpace, Fotolog, nada dessas coisas, na internet existia. Talvez lá na NASA, né, na Vila da Pena. E o selinho que a gente passava a cola dele. Que vocês chamam de vacinado. Na minha época eu nem chamava de selo vacinado. Era, pega o selinho aí, ó, não esquece o selo. Então, a gente botava uma saudável camada de cola em cima do selo. E aí o carimbo não carimbava o selo, carimbava cola. Aí bastava limpar com água e o selo tava novo. Aí você ia e usava de novo. Aí você tinha que ter o macetinho pra tirar ele, pra ele não rasgar.
E você usava o mesmo selo umas 10, 15 vezes, cara, porque você mandava pra pessoa, a pessoa mandava aquele mesmo selo pra você, cara. Aí o negócio ia indo, bicho, até o desenho do selo sair, tá ligado? Era uma forma de economizar. Então pelo meu volume assim, que eu tinha de contatos com a galera, chegou uma época que eu tinha um puto estoque de selo e tal. Então o que a gente gastava de grana com selo, pra mim começou a ser quase um custo zero, né? Por causa dos selos batizados. Já cansei de ir no correio pegar carta tarifada de outro estado que o cara era tão descarado que nem limpava direito o selo de onde vinha, cara, sabe? E tem aquela situação, ó, tô te mandando CD, aí o CD nem existia naquela época, mandando a fita cassete aí, mas você recorta o selo e me manda de volta, né, cara, e tal, que limpava a pasta de dente. Eu nunca fiz isso, né? Mas eu fiquei sabendo que muita gente aí burlou essa parada e circulou, né? Eu, graças a Deus, nunca tive que utilizar esse recurso. Eram fitas cassetes, transitando por dentro de envelopes com papel para esconder dinheiro, papel carbono. Tinha uma banda que tu gostava lá, tu queria, o cara, tem uma camiseta aí, custa R$10 com postagem incluída, ou CD, ou ADM. Daí, papel carbono, né? Tu botava o dinheiro entre duas folhas de papel carbono e mandava, chegava. Olha, acho que nunca deu problema assim, de extraviar o dinheiro. Porque estava bem protegido ali o carbono. O que era a carta social? A carta social era um selo de 1 centavo que a gente usava e a gente tinha que escrever à mão. Era um lance para economia, né, cara? Economia de grana, porque o correio tem esse serviço, né? Que você podia até um certo peso, uma padronização de carta, né? Você escrevia lá no envelope, carta social. Você não podia mandar fotos, coisas, então a gente fazia algumas gambiarras, né? Ou fazia o envelope todo escuro, montava o envelope com papel preto, papel vermelho, assim para ficar bem difícil do cara enxergar o que tinha lá dentro. E comprava aquelas folhas de carta mais finas e dava para escrever às vezes 3, 4 folhas e você colocava foto junto. Carta social, tá? É legal. Isso é legal, não é estelionato, tá? Você pagava um centavinho e mandava lá umas folhinhas, tá? O cara respondia mais umas 2 folhinhas para não passar do peso, tá? Às vezes a gente fazia assim, mandava 10 no correio de casa, 10 no correio perto da escola, porque só podiam 10, né? Por vez. Não sei se aqui era assim em São Paulo. No Rio só podiam 10 cartas sociais por vez. 5 ou 10, né? Não lembro agora, pode ser que sejam 5. Aí minha mãe colocava num lugar que ela ia, vou à feira. Aí eu coloquei naquele correio lá. Meu pai colocava perto do trabalho, ficava meio que um mutirão, assim. Tinha uma divisão de tarefas de colocar cartas sociais. Eu acho que só o pessoal que fazia sabia disso, né? Porque até o próprio pessoal do correio lá, eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a mandar carta social, estranhou. Pô, ninguém manda essa carta aí. Às vezes passava, às vezes o cara lá recebia uma notificação, chegou uma carta social aqui, mas tá fora do peso, você tem que pagar aí e tal para receber, né? Uma das coisas mais interessantes do fanzine foi essa coisa de aproximar as pessoas, numa época que você não tinha internet. O fanzinato, ele na verdade irmana e ele faz a confraternização ser mais expandida entre os brasileiros e entre os estrangeiros. A gente fez cooperativa, juntou vários fanzineiros, montava show. Então eu tava enfronhado com todos esses caras de quadrinhos, aí no outro dia eu tava lá a gente até participava de alguns programas de TV da época, aí tava lá recitando poesia, caindo no chão, e aí outra vez a gente tava lá em show, cobrindo o show de rock. A cena de fanzine você acaba fazendo um leque gigantesco de amizade, assim, no Brasil, no mundo inteiro. Assim. Acho que o que leva mais é isso mesmo, tentar fazer alguma coisa pela cena e fazer alguma coisa pela cena você acaba formando um vínculo de amizade muito grande. Assim. Todo mundo tava no mesmo... É uma rede, né? Tava todo mundo na mesma situação, cada um na sua. Um tocando, um divulgando. Uma época que eu estava terminando a faculdade, não tinha emprego, estava num perrengue danado. O português dos Garotos Podres, ele tinha um selo. O cara veio e me deu uma força para continuar, né? Eu acho que naquele momento, talvez não sei se eu parasse ali, era um momento crucial, né? E o cara me deu um apoio, eu sou muito grato a ele aí.
a Avisos Final está de pé e ele é um dos responsáveis aí por estar há 20 anos, né, na estrada. Ele me segurou a onda na época. Os grandes baratos e desafios no mundo dos fanzines nos anos 90 era que você conhecia muita gente por carta, no máximo telefone e não pessoalmente. Tem pessoas que estão bem longe da gente hoje, mas quando você fala, escreve ou recebe um e-mail dela, você se enche de alegria. Pessoas que às vezes você fala, putz, fulano podia estar aqui junto comigo. Né? Alguns simplesmente mudaram de estado, de país, e alguns morreram nesse percurso. A gente, respondia na época, não conheceu pessoalmente, mas tu guarda com carinho a lembrança do Zinho ou da pessoa, né? É um amigo mesmo sem tu conhecer, sabe? Isso aí é incrível. Né? Nessa minha trajetória fazendo fanzines e conhecendo muitas pessoas, eu diria que eu cresci bastante pessoalmente no contato com essas pessoas. Eu acho que foi uma experiência, o melhor que eu tive de tudo isso daí. O cara pode sair da cena, pode não ser mais de banda, pode ter deixado de fazer fanzine, mas a amizade vai sempre continuar. A gente vai ser amizade duradoura mesmo. Então isso que é o legal do fanzine, assim, e de ter banda, estar nesse meio underground. A amizade que se forma, eu acredito que ela seja mais sincera que em determinados segmentos sociais. A gente juntava para ir ver um show, não interessava se tinha trabalhando naquele dia, juntava para organizar um show, chamava a banda, montava equipamento, alugava espaço. E no fanzine você poderia tanto divulgar aquilo que foi feito quanto o que ainda viria. A gente notava que os fanzineiros ficavam presos uns aos outros, porque, por exemplo, era uma fonte de contatos. Eu visualizo a cena underground como um lugar que tem menos preconceitos que outros meios sociais. Então você aprende a conviver mais com as diferenças das pessoas, a respeitar as diferenças, apesar de muitas vezes não poder concordar com essas diferenças, mas você respeita as diferenças. Eu acho que esse fato de mexer com fanzines punks, libertários, ou mesmo fazendo mais direcionados ao rock mais pesado mesmo e tal, te dá essa visão de não ao preconceito, porque o roqueiro por si só já sofre um preconceito muito grande da sociedade. Então ele não pode pegar esse preconceito e jogar de volta, assim. Acho que ele tem que ser o cara e falar assim, pô, foda-se, você é um preconceituoso, mas eu não sou, cara. Eu te aceito do jeito que você é, sabe? Eu acho que a cena de fanzine me abriu a cabeça nesse sentido, assim, de não ser preconceituoso ou ser menos preconceituoso do que as demais pessoas. Não tinha lucro, né? Era Só prejuízo e bancar os gastos. Tava bom. O que foi pra mim foi um meio de vida, né? Mas não um meio de vida que pagava meu estudo, minha alimentação, nada. Era uma coisa de amor, de paixão mesmo. O retorno de fanzineiro, pelo menos quando eu menciono, é isso, correspondência e contato. Não existe outro tipo de retorno para quem faz fanzine. Ah, que legal, como é que vocês fazem isso? Vocês ganham dinheiro com isso aí, sabe? Não, a gente paga para fazer isso aí, né? Vocês são loucos, sabe? Eu desconfio que minha mãe acha que eu sou maluco, né? O fanzine que nasce pensando em lucro, ele acaba depois do primeiro número. Lança o primeiro, ou nem chega a lançar o primeiro e já acaba. O fanzine pensou em lucro, ele já pode desistir, já é o caminho errado. Ele tem que seguir outra estrada. Eu nunca ganhei um centavo com fanzine, muito pelo contrário, eu sempre gastei muito. O Shape Art, ele é tão gratuito que eu cheguei a dar exemplares que eu não tenho. Exemplares até originais, que eu dei para o cara fazer mais xerox, porque o afã era divulgar, ter muito mais, ampliar a edição ao máximo, em vez de 100, 150, enfim, qualquer conquista era válida. Então a gente foi descobrindo muito junto, então eu acho que a gente fez parte de uma geração que a gente ia descobrindo as coisas, desde as montagens, etc. Não tinha computador na época, então era aquela coisa na raça mesmo, né? Apesar de todas as dificuldades que o pessoal tinha, né? Valeu demais, pô. Negócio que dá pra dividir a vida antes e depois de fazer zine, assim, né? Aonde eu trabalho, o pessoal me chama de dona fanzine, então o fanzine na minha vida é uma coisa muito forte, já não me vejo sem fanzine. Eu acho até que o fanzine é como se fosse um vírus que você pega, te contagia, e você fica com aquilo na cabeça e você não consegue deixar de estar fanzinando. Isso aí tá na veia, cara. Isso aí vai ser eternamente. Nunca vai morrer. Fanzine e rock nunca vão morrer, cara. Nunca. Não adianta. Podem jogar pedra, podem enterrar, que vai ser igual zumbi, cara. Nunca vão morrer.
Quem olha de fora fala, putz, esse cara é um idiota, um babaca. Mas, cara, é amor, era paixão, cara, era, sabe, tava no sangue e era estilo de vida pra nós naquela época, né? Liberdade, eu diria que restrita e absoluta. Acho que é alegria. É muito gostoso fazer. Você entra de corpo e alma, é muito bom. Realização. Intercâmbio, porque intercâmbio pode ser intercâmbio de música, intercâmbio de cultura, intercâmbio literário, político, de tudo, tudo. Então você faz um intercâmbio dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro do seu país, fora. Você tá. É globalização, né? Globalização de informação. Força de vontade. Principal. Isso aí é... E gostar, né, também. É paixão pelo que você escolheu. O fanzineiro de quadrinho, o fanzineiro de cinema independente, essas manifestações underground, se não tiver envolta em paixão, em vontade de fazer, não vai sair. Liberdade, mano. Liberdade de se expressar, liberdade de falar o que quiser, sem ter que estar numa grande editora, o cara pressionando para você falar bem de uma banda, bem de um cidadão qualquer, um político, outra coisa. Assim. Fanzine não, você pode escrever o que você quiser, cara. Você é livre, escreve errado, escreve certo, escreve faltando ponto, faltando vírgula, foda-se. É o seu fanzine, é o seu mundo, você coloca nele o que você quiser. Cara. Satisfação pessoal. Porque fazer fanzine é um projeto pessoal. Porque se você for analisar friamente, são tantas coisas envolvidas que, se você for usar a razão, muitas vezes você vai deixar de fazer. A fanzine pra mim é paixão mesmo. A fanzine foi uma coisa muito importante pra mim e pra muita gente. Eu acho que é paixão mesmo. Olha, acho que vida, cara. Não, é heroísmo, cara. Heroísmo é vontade de você divulgar aquilo que você gosta. Fala, oh, não, eu amo isso aqui, cara. Eu amo isso aqui. É igual o Timão, é igual o Corinthians, cara. É aquilo, cara. É o Sócrates, assim, tá ligado? Então eu amo aquilo porque eu amo, mas por que você... Porque é legal, cara, eu curto aquilo, tá ligado? Então eu acho que todo fanzineiro é um pouco corintiano, velho. O fanzine é arte, cara. O fanzine tá na veia, né, meu? Então por isso que na veia você anestesia, né? E o delírio continua, né, meu? Eternamente aí. Mas é legal, bacana o seu projeto aí e de registrar tudo isso daí, porque se não for você, cara, que vai registrar, né? Quem que vai registrar todo esse underground, todo esse material perdido por aí, né? E isso daí tem história, né? E a história é nós, né? Vamos lá, qual é o seu nome, idade, formação? Caralho, o bagulho é mais estranho. Ai, ai. Tá gravando ainda não, né? Porra, velho. Até esqueci, né? Eu vi a luzinha vermelha. Daí ele, pega emprestado isso aqui. Ele era muito legal, assim, né? É ainda, né? Ele morreu, né? Então... Sem cochicho, que vai aparecer na gravação, tá bom? Bom, eu nasci em 62, né, meu? Então eu tenho 48 anos, né? E o pessoal pensa assim que eu sou um adolescente e tal, mas não, eu tenho muitos anos de estrada aí na parte de zines, né? Você tinha... Tá rindo de mim. Repete a pergunta aí. Jean Marim Santos. O que mais? Só isso? Acho que é isso, né? Esse cara chato. Agora eu vou. Vamos tudo lá pra fora, né? Eu não quero pessoas aqui, tá? Com licença. Você me promoveu ser humano, vamos lá! Pessoas! E aí eu não lembro a pergunta. E o que mais? Eu não sei, é foda que tá falando. Quero o Araribóiazinho. Você pode dar no zoom. Depois você volta, tá? Fala frente. Tá indo? E é aquela história, né? Se você não ganha, quem ganha é a carta, né? Palhaço demais. Se você não ganhar, quem ganha é a carta. A gente começou a fazer o Metal Blood, assim. Tá dando, né? Eu esperava a próxima pergunta. Uma bebida aqui, ó, a moça. Fala aí. Som, acho que agora parou. Parou.
Foi tipo um chocalhozinho, né? Sabendo que muita gente aí burlou essa parada e circulou, né? Eu, graças a Deus, nunca tive que utilizar esse recurso. Eu vou falar de conta que eu acredito, tá? A gente ia aprendendo muito, nem lembro qual era a pergunta. As conquistas. Ah, as conquistas. Então, voltando lá, vai. Então... Só um minutinho. Tá. Vavá, agora não pode, filho. Tá? Agora não pode. O que é isso? Quer mandar um beijo? Tá, fala. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Chu. Não, essa parte do corintiano vai estar de qualquer jeito, né, cara? Vou parar de fazer disso. Louco por ti. Outro segmento. Aí fodeu, isso vai editar tudo isso, né? Lógico. Não, põe assim, vai ficar legal. Então, voltando. Então, não sei, porra nenhuma. Foi assim os outros caras também? Não, os caras foram...